Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo. E hoje a gente vai falar de mistério, de ficção científica, sci-fi e religião. tudo junto e misturado. Isso a gente pode chamar de religião, né? Ou seita, Eu não sei. ou empresa. Na verdade, a história é muito doida. O bagulho é Porque doido. envolve religião ou seita, Ficção científica. Hollywood, atores famosos, E eu já perdi divórcio, Eu já perdi as contas aqui. Eu sei que o assunto de hoje é cientologia. espionagem, envolve tem isso. espionagem. Vamos falar de cientologia. É Isso, Isso, religião? não sei, mas só que estamos correndo o risco de até derrubarem o nosso canal. Derruba não, a gente é muito pequeno. Mas o troço sinistro. Tomara, cara. Putz, seria uma treta boa zona pra gente, né? Então, gente. Estamos sendo perseguidos pela cientologia. O Tom Cruise quer acabar com a gente. Porque acontece, gente. Na capa da thumb já tem até o Tom Cruise espantado. Porque ele é o embaixador do bagulho, né? Todo mundo sabe que ele é cientologista. Né, o embaixador oficial não oficial. Oficial é oficial mesmo. Não Oficial não oficial, oficial. Mas assim, vamos falar de cientologia. Que merda é essa? Né, um escritor, como que é o nome do escritor? Ron Hubbard. Vamos chamar ele aqui de seu Rubinho. Né, o escritor Ron Hubbard, né, ele é um escritor, literalmente. Literalmente, ficção científica. É. Ele era tipo um George Lucas, que escreveu Star Wars, Ele mais era nove. escritor de ficção científica. E ele deu uma vez uma entrevista, inclusive, falando que ele, para ganhar dinheiro, tinha que ter uma religião. E o que ele fez anos depois? Vamos ser sinceros que ele não está errado. O que ele fez anos depois? Fundou uma religião! Só que Olha a coincidência. história da religião, gente, é muito doida. Gente, olha só. Antes de mais nada, eu tenho muita vontade de fazer uma série de vídeos para falar de religião. Eu adoro história da religião. Léo também gosta. Só que é um assunto complicado da gente falar, porque é muito complexo o negócio, envolve muitos melindres pessoais. Essa, como no Brasil, eu acho que não tem nem ninguém oficialmente famoso cientologista. Eu não sei de uma igreja cientologista no Brasil. Aqui no Brasil eu acho que ela não tem uma representação, Então, pelo menos não grande. Se tiver, a gente se nula. permite até falar com uma certa jocosidade. Como ela não tem uma grande representatividade, eu acho que a gente não vai ofender Mas ninguém. para tratar Mas, de religião, a gente precisa pisar em ovos, porque a gente tá falando da crença das pessoas. Gente, o mas Tom só que- Cruise acredita nisso. Mas é o que acontece. Eu acredito, como ela não fala nada, não tem nada a ver com o cristianismo, nada de nada. Eles não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam em nada desse tipo, longe disso. Sem brincadeira nenhuma. O pequeno resumo teve uma guerra intergaláctica e os mortos que foram nessa guerra intergaláctica foram colocados no vulcão do Brasil. No Brasil não, no planeta Terra. No planeta Terra. E por isso as pessoas do planeta Terra sofrem durante reencarnações que a gente ainda tá queimando no vulcão. Aí o que acontece? É sério. Eles pegam esses raças alienígenas foram jogados dentro do Qual é o nome vulcão. dessa raça alienígena mesmo? Tetans. Tetans. Os Tetans foram jogados dentro do vulcão e as almas dos Tetans, que são imortais, eles habitaram os macacos e os macacos evoluíram porque estavam com as almas dos Tetans. E nós somos Macacos Tetans. macacos Tetans. Macaco de teta. Eu não vou contar isso não. Eu vou deixar isso. Nós somos, para essa religião doida, Macacos de nós teta. somos as almas somos os macacos com as almas dos Tetans. Eu cheguei no meu limite. Gente, parece ridículo. E é. Porque a história é louca nesse nível. Os caras tinham uma guerra intergaláctica, né? A história de Zenu, Xenu. E aí tem as guerras doidas. Há 75 milhões de anos atrás. Bilhões de anos atrás. Bilhões. E o que acontece? Sabe? Mas as almas dos Tetans demoraram para evoluir os macacos. Eles evoluíram, demoraram para eles chegarem no nível de sofisticação que nós temos hoje. E o ponto é uma religião que para você ir desbloqueando informações e conhecimentos, Tem níveis. você precisa pagar. Não é para pobre, não. O Tom Cruise, que é nível
Blaster, né? Ele é quase o papa da cientologia. Ele gastou uma fortuna nessa igreja porque ele realmente acredita nessa história doida, né? E o que acontece? Dentro da igreja lá, que eles têm várias ligações, e para você chegar, né, até casamentos são arranjados, então, eles inclusive, né, pessoas que são celebridades e semi-celebridades, eles fazem arranjos para a pessoa ficar famosa, e eles apadrinham, né? Isso não existe. A maçonaria fazia muito isso, aquela coisa de clubinho fechado. Eu vou ator que a gente os sabe meus. que é dessa religião, que eu não sabe, quer dizer, pelo menos era ou é o John Travolta. O ator lá no... Como é que é o nome desse filme? Embalos de Sábado à Noite. Eu esqueci o nome. Embalos de Sábado à Noite. Não, em inglês. Saturday Night Live. Saturday Night Live. Não, Grease que eu ia falar. Não, Grease é outro. Mas também é com ele. Grease pra gente aqui é nos tempos da brilhantina. Tá, mas eu tava lembrando de também Grease. é com ele, também é um musical. É um negocinho desse aí. Gosto. Mas o ponto fundamental aqui é que o Tom Cruise é um grande expoente, porque, o cara é famoso. E por que começou a sair essas situações de umas crises aí? Tinha algumas pessoas que começaram a sair da religião e foram proibidas de falar, inclusive, sobre ela. Como em toda seita, enquanto você tá dentro, você é muito bem quisto, quando você sai, você é um inimigo. Então, assim, para entrar na cientologia, você assina acordos de confidencialidade. Então, quando você sai, você não pode falar. E se você falar, você é processado. E, sério, os caras arrancam até as tuas cuecas. E as calcinhas. Aqui eu sei que a ex do Tom Cruise, a Nicole Kidman, né, ela tem várias restrições para falar. Os filhos do Tom Cruise não falam com ele. Aí eu sei que ela já teve um problema sério em relação ao novo casamento do Tom Cruise, porque a esposa foi arranjada para ele. É muito complicado essa situação toda de fofoca, de crises em relação... E a gente tá falando... E também tem várias situações, né, que aí envolve também até mesmo assédio, outras coisas. Toda seita vai ter essas coisas. Mas assim, a gente também tá falando de um grupo que ele vai oferecer para você um apoio, um suporte emocional muito forte. Por quê? A gente tá falando de mentalidade de grupo, a gente está falando de acompanhamento psicológico, a gente está falando de incentivo de carreira. Esses grupos, e essa é uma lógica que não foi a cientologia que inventou, todo mundo que já participou de células de igrejas evangélicas neopentecostais sabe do que eu estou falando. A minha esposa, Fran, beijo amor, ela fala muito disso, que ela frequentou a Maranatá. Tá. Eu já fui, eu acho muito bonita a Maranatá. É preto, tal. E o lance é que eles criam... Não, bonito a igreja. Não sei então, como o templo, pretão, bonito mesmo. Eles têm o símbolo deles é bonito e tal. Mas eles têm uma lógica de comunidade que você vive, coexiste o tempo todo com o mesmo grupo da igreja. Então, assim, por exemplo, final de semana, tá na igreja. Sábado, domingo, sempre você vai estar na igreja. E não vai estar na igreja só para o culto. Você vai de manhã para participar do círculo de oração. Aí vai ter a gincana para as crianças, vai ter o encontro das mulheres casadas, vai ter o futebol dos maridos e tal. E acaba virando um grupo social que te acolhe e te faz muito bem socialmente. Todo mundo quer ser aceito. Eu acho que esse é o objetivo da religião, né? Uma inserção dentro, exato. Porque as pessoas... Não sei se esse é um objetivo, mas essa é uma ferramenta muito forte. E muitas pessoas precisam disso. Muito isso que eu falo. Por exemplo, meus alunos que eles chegam perguntando: tio, você é ateu? Eu falei, sou. Aí o que você acha de eu ser ateu? Eu acho uma merda, vai pra igreja. Você precisa coexistir socialmente com pessoas fora do ambiente da escola para você ter diversidade, para ter variedade. E a comunidade religiosa, ela é muito importante nessa formação social. Foi importante pra gente. Nós tivemos uma época que frequentamos aí. Então, assim, se você vai ou não vai se tornar uma pessoa
com pensamento A, B e C no futuro, pouco me importa. O que importa é que você seja uma pessoa com a cabeça boa. E mas isso socialmente tem é muito importante. um outro ponto também, a cientologia tem outros escândalos também, né? Inclusive até de espionagem. Então, a cientologia... Que não é de se estranhar, porque os caras são baseados em sci-fi. Então, o que acontece? Principalmente como eles são envolvidos em Hollywood, com os atores, eles fazem muito essa situação. Por quê? As pessoas que saem, né, acabam ficando aí muito presas nessa situação. E eles perseguem, realmente. Então tem muita fofoca, muita coisa aí. Será que não tem aí um carro parado ali na frente olhando a gente? Acho que ainda não, que a gente não divulgou o vídeo. E é verdade. Então, depois talvez tenha. Semana que vem talvez Se tenha. você reparar nos carros parados estranhos lá no nosso condomínio, a gente começa a se preocupar. Mas de qualquer forma, é uma religião que não é uma religião mundial, tá? Não é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, sim. O catolicismo, que é reconhecido como uma doutrina religiosa em todos os lugares do mundo. Até em lugares onde a religião não é permitida, como por exemplo no mundo árabe. Em Israel não é permitido você ser cristão, por exemplo? Mas Israel é cristão. Não é. Israel é judeu e você não pode ser cristão em Israel. Tá? A mesma coisa, por exemplo, no mundo árabe, no muçulmano, na Arábia Saudita, Omã e tal. Nesses países, a Igreja Católica, o cristianismo como todo, é reconhecido como uma religião. Fora dos Estados Unidos, em muitos lugares, não há o reconhecimento da cientologia como religião. Em outros lugares, ela é aceita até a página 2. Na Alemanha, por exemplo, eles têm muitas questões com a cientologia e tal, porque ela é lida como um grupo financeiro, econômico, porque eles vendem a ascensão dentro da igreja. Ele é quase como um esquema de pirâmide. Então, gente, a gente trouxe aqui, claro, um recorte, né, dessa religião que a gente acha meio doida, engraçada, né? Talvez o Eduardo coloque aí um recortezinho. Eu vou sugerir um pedaço do... É claro que a gente vai aparecer um quadradinho para não ficar direitos autorais, né? Mas um pedacinho do South Park, que eles fizeram... Da cientologia. Da cientologia, quando o chefe o chefe era da cientologia. Vamos fazer e eles a mataram. coisa para analisar o vídeo. Já tirei o print. Aí então, o chefe, quando tava saindo, que eles zoaram o chefe de tudo quanto é jeito, aí eles botaram o começo do episódio que é o da história. Tom Cruise sair do armário. Ótimo episódio. Aí então mostrou o resuminho a história doida que é a religião. Não dá nem pra acreditar. Vou procurar. Xenu thought his galaxy was overpopulated, and so he rounded up countless aliens from all different planets, and then had those aliens frozen. The frozen alien bodies were loaded onto Xenu's galactic cruisers, which looked like DC-8s, except with rocket engines. The cruisers then took the frozen alien bodies to our planet, Earth, and dumped them into the volcanoes of Hawaii. Vamos nessa. Então, gente... Mas fica aí o recado e lembra que se você não curtir, comentar e compartilhar, os alienígenas vão pegar sua alma e jogar no vulcão. Isso aí, gente. E vocês vão acabar vivendo dentro de uma capa. Por 75 milhões de anos. Caralho, que ameaça ruim. É horrível. Só curte, gente. Você não quer esse problema na sua vida. Isso aí, curte gente. esse vídeo, comenta, compartilha com seus contatos. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!